Há poucos dias, os dados do Treasury Securities, títulos do Tesouro, dos Estados Unidos foram divulgados, revelando uma grande venda global desses títulos entre novembro de 2024 e janeiro de 2025. Durante esse período, governos estrangeiros e centros financeiros reduziram significativamente suas participações na dívida americana, sinalizando uma mudança ampla na estratégia de investimentos internacionais e uma possível reavaliação da segurança dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Esse foi um dos episódios mais abrangentes de venda da dívida americana por investidores estrangeiros nos últimos tempos. Praticamente todos os principais credores reduziram sua exposição, com um total estimado de 390 bilhões de dólares em títulos sendo vendidos ao longo de 3 meses. Essa redução não ficou restrita a uma única região, mas foi global, com países da América do Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio diminuindo suas participações. Vários fatores provavelmente contribuíram para essa onda de vendas. Um dos principais motivos é o atual ambiente de altas taxas de juros nos Estados Unidos. Com os juros subindo, os títulos mais antigos, que oferecem rendimentos menores, se tornam menos atraentes, incentivando investidores a vendê-los. Além disso, a força do dólar americano e a volatilidade nos mercados cambiais globais levaram bancos centrais a ajustar suas reservas, reduzindo a exposição a ativos denominados em dólares. Outro fator relevante é o risco geopolítico. Nos últimos anos, especialmente após a guerra entre Rússia e Ucrânia e o aumento das tensões entre Estados Unidos e China, muitos países passaram a ter mais cautela ao depender de ativos americanos. O medo de sanções, congelamentos de ativos e o uso do sistema financeiro como ferramenta de pressão política podem estar incentivando governos a diversificar suas reservas, favorecendo ouro, euros ou outras moedas. Esse fenômeno é parte de uma tendência maior conhecida como desdolarização. A redução coordenada dos investimentos em títulos dos Estados Unidos também pode refletir preocupações sobre a trajetória fiscal americana. Com déficits persistentes e uma dívida nacional crescente, alguns investidores estrangeiros podem estar questionando a sustentabilidade do endividamento dos Estados Unidos no longo prazo. Essa venda massiva coincidiu diretamente com o retorno de Donald Trump ao poder em janeiro de 2025. Sua reeleição reacendeu preocupações globais sobre a estabilidade fiscal dos Estados Unidos, o alinhamento geopolítico do país e a previsibilidade da política econômica americana. A agenda America First de Trump, caracterizada por protecionismo e uma postura agressiva em relação ao comércio e às instituições globais, levou muitos governos estrangeiros a reavaliar os riscos de manter grandes quantidades de dívida americana. Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump chocou aliados e rivais ao retirar os Estados Unidos de acordos multilaterais e impor tarifas comerciais, especialmente contra a China e Europa, e usar sanções econômicas como ferramentas de pressão política. Agora, com Trump de volta ao cargo, muitos países antecipam o retorno dessas táticas imprevisíveis e estão se protegendo. Isso é claramente visível nos dados do relatório TIC, que mostram países como Brasil, Irlanda, Ilhas Cayman, Canadá, Noruega e Índia reduzindo maciçamente suas participações em títulos dos Estados Unidos. Até mesmo os maiores credores estrangeiros, China e Japão, cortaram suas exposições. Essa movimentação reforça um padrão preocupante para os Estados Unidos. Se a confiança na dívida americana continuar a cair, isso poderá levar a uma mudança significativa no equilíbrio financeiro global nos próximos anos. A venda coordenada de títulos do Tesouro Americano por diversos países ao redor do mundo também pode ser interpretada como um sinal de crescente desconfiança na economia dos Estados Unidos sob a liderança de Donald Trump. Durante suas primeiras semanas no segundo mandato, Trump reativou políticas protecionistas e reforçou seu discurso contra instituições globais e acordos comerciais multilaterais. Essa postura está levando muitos investidores internacionais a diversificar suas reservas e reduzir sua exposição aos ativos americanos. Além das altas taxas de juros e das tensões geopolíticas, um fator crítico que impulsionou essa retirada de investimentos estrangeiros foi a crescente preocupação com a sustentabilidade fiscal dos Estados Unidos. A dívida nacional americana atingiu níveis recordes, e as políticas fiscais propostas por Trump, que incluem grandes cortes de impostos e aumento nos gastos com defesa, podem agravar ainda mais os déficits públicos. Outro fator relevante é a chamada financeirização da geopolítica. Durante seu primeiro mandato, Trump usou o acesso ao sistema financeiro global como uma ferramenta de poder, aplicando sanções e bloqueios de ativos contra países que considerava adversários.
Com seu retorno ao cargo, muitas nações estão se precavendo, reduzindo sua dependência do dólar americano. A retirada de quase 390 bilhões de dólares em títulos dos Estados Unidos por governos estrangeiros entre novembro de 2024 e janeiro de 2025 mostra que essa estratégia já está em andamento. Enquanto isso, os efeitos dessa mudança já começaram a impactar os mercados globais. A venda massiva de títulos fez com que o rendimento dos treasuries subisse, aumentando o custo do endividamento do governo americano. Ao mesmo tempo, a volatilidade cambial se intensificou, com diversos países ajustando suas reservas para minimizar a exposição ao dólar. Além dos mercados financeiros, a política comercial dos Estados Unidos também entrou em uma nova fase de confrontação. Em 2 de abril de 2025, o governo Trump implementará um conjunto significativo de tarifas de reciprocidade, visando igualar as tarifas aplicadas por seus parceiros comerciais sobre exportações americanas. Essa medida, parte da Agenda America First, busca corrigir supostos desequilíbrios comerciais e proteger indústrias nacionais, impondo tarifas equivalentes sobre importações de países que mantêm taxas mais altas sobre produtos americanos. Essas tarifas representam um dos maiores aumentos de impostos sobre importação na história recente dos Estados Unidos. Elas foram projetadas para igualar ou superar as tarifas que outras nações impõem sobre bens americanos, efetivamente nivelando o campo de jogo para os exportadores dos Estados Unidos. No entanto, a implementação dessas tarifas deve gerar amplos efeitos econômicos. No mercado interno, embora as tarifas tenham o objetivo de proteger indústrias americanas, elas provavelmente levarão ao aumento dos preços para os consumidores. Produtos que dependem de componentes importados ou matérias-primas estrangeiras poderão sofrer aumentos, contribuindo para pressões inflacionárias. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, já indicou que essas tarifas podem atrasar o progresso na redução da inflação, embora acredite que os impactos nos preços sejam temporários. Globalmente, as tarifas devem desestabilizar cadeias de suprimentos e relações comerciais já estabelecidas. Países que exportam fortemente para os Estados Unidos podem buscar mercados alternativos ou ajustar suas políticas comerciais em resposta. Esse realinhamento pode ter implicações duradouras para a cooperação econômica internacional. A União Europeia manifestou publicamente sua preocupação com a nova política tarifária dos Estados Unidos, classificando-a como uma possível violação das normas da Organização Mundial do Comércio, OMC, e uma ameaça à cooperação econômica transatlântica. A UE está avaliando uma resposta coordenada, que pode incluir tarifas sobre produtos emblemáticos dos Estados Unidos, como motocicletas, uísques, jeans e produtos agrícolas, tática semelhante à empregada durante a disputa comercial entre Estados Unidos e UE em 2018. A China, por outro lado, já adotou uma postura mais agressiva. A mídia estatal chinesa alertou que a economia americana enfrentará consequências substanciais se as novas tarifas forem aplicadas, com o jornal Global Times declarando que tarifas retaliatórias severas são inevitáveis. Diante dessa ameaça, Pequim já impôs tarifas sobre exportações agrícolas dos Estados Unidos, atingindo produtos como soja, carne suína, laticínios e milho, itens provenientes de estados americanos considerados politicamente sensíveis. Além disso, a China suspendeu importações de diversos produtos alimentícios e energéticos dos Estados Unidos e pode expandir restrições para setores como aeroespacial, automóveis e tecnologia. O Ministério do Comércio da China também sinalizou a possibilidade de recorrer à OMC e de adotar barreiras não tarifárias, como inspeções regulatórias mais rigorosas e demoras alfandegárias para produtos americanos. Essas medidas fazem parte de uma estratégia mais ampla para pressionar exportadores americanos e criar divisões dentro do setor empresarial dos Estados Unidos, especialmente entre empresas altamente expostas ao mercado chinês. Em 2023, as exportações agrícolas dos Estados Unidos totalizaram mais de 170 bilhões de dólares, com soja, milho, trigo, carne suína e bovina liderando o mercado. No entanto, tarifas retaliatórias de governos estrangeiros, particularmente aquelas que afetam estados agrícolas politicamente estratégicos, podem restringir severamente o acesso dos produtos americanos a mercados globais. Outro setor que pode enfrentar dificuldades é a indústria automotiva dos Estados Unidos, que está profundamente integrada às cadeias de suprimentos globais. Fabricantes de automóveis e fornecedores de peças alertam que tarifas sobre componentes importados, incluindo motores, eletrônicos e peças de aço, aumentarão os custos de produção.
De acordo com estimativas do Center for Automotive Research, as novas tarifas podem adicionar entre $1.000 e $3.000 ao preço final de um carro ou caminhão nos Estados Unidos, dependendo da quantidade de peças importadas utilizadas na fabricação. Isso pode desestimular a demanda dos consumidores, especialmente em um momento de altas taxas de juros que já encarecem os financiamentos de veículos. Dado esse cenário, o impacto das políticas comerciais de Trump pode ser devastador para setores-chave da economia americana. A continuidade desse caminho protecionista pode gerar uma nova guerra comercial global, com efeitos incertos para os Estados Unidos e seus parceiros econômicos. O que você acha das novas tarifas e suas consequências para os Estados Unidos e o mundo? Deixe sua opinião nos comentários.